Propósitos de Deus pra mim, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu vou prosseguir, eu vou. Cheguei até aqui. Propósitos de Deus pra mim, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu vou prosseguir, eu vou, cheguei até aqui, eu vou. Irmãos, bom dia. Graça. Pode fazer aí, pode degustar, servir um café com leite, uma água e tomar assento para nós iniciarmos. De preferência, senta mais à frente aqui, porque além dos ventiladores, você fica mais próximo da gente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela noite que o Senhor nos deu, te agradecemos por essa manhã que o Senhor preparou para nós, te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada, Pai. Nos ensina nessa manhã mais uma vez, Pai. Prepara os nossos corações para receber do Senhor o ensinamento da tua palavra nesta manhã. Usa poderosamente o teu servo, pastor Joás, como o Senhor já tem usado, Pai. É em nome de Jesus que te oramos, te agradecemos e te louvamos, hoje e sempre. Amém. Irmãos, dando continuidade aí, vamos fazer a nossa caminhada, continuando.
o êxodo durante um período de 40 anos, desde a saída do povo de Israel do Egito até a sua entrada no Jordão, foram 40 anos. Na verdade, antes de transporem o Jordão, completou-se os 40 anos. Nós sabemos que o êxodo aconteceu no ano 1445 a.C. Moisés foi o líder que Deus usou para essa missão. No ano 1405 ele morreu e Josué foi o seu sucessor. Durante esse período, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa trajetória da saída do Egito até a planície do Sinai durou 70 dias. Em Êxodo 19:1 narra a respeito disso. É só ler a narrativa e fazer o cálculo. Conseguimos deduzir os 70 anos. Saíram no 21º dia do ano de Nisan e no 3º mês do 2º ano, ao 10º dia, então, fazendo os cálculos, são 70 dias. Essa caminhada de 70 dias, eles acamparam próximo ao Sinai, e aí aquela narrativa ali acerca da subida de Moisés ao monte, depois ele desceu e tornou a subir, tábuas da lei, tábuas de pedra, a idolatria do povo, porque assediaram Arão, e Arão cedeu, construíram um bezerro de ouro. Então tudo aquilo ali foi naquele período em que eles estavam acampados defronte ao monte Sinai. E ali Moisés recebeu da parte de Deus o modelo do tabernáculo, como que deveriam ser feitos, como deveria ser feitos os utensílios, as cortinas, enfim, toda a obra inerente ao tabernáculo foi mostrado por Deus, e Deus capacitou pessoas para fazer isso, sobretudo Bezalel. E essa confecção de tudo isso, irmãos, durou cerca de 7 meses, porque se considerarmos 70 dias, mais 40 dias no monte, mais 40, 80, e depois quando eles saíram da planície do Sinai para continuarem a caminhada, calculando ali, o texto registra que foi no 1º mês do 2º ano, então foi 1 ano e 1 dia precisamente. Depois de 1 ano, no 1º dia do 2º ano, eles saíram em caminhada, levantaram o acampamento, e os levitas conduzindo o tabernáculo e todos os em forma de estandartes dos filhos de Israel. Esses estandartes eram 4, compostos da descendência de cada 3 deles. E tem toda a descrição a respeito dessa caminhada, como deveria ser. Então eles caminharam mais 50 dias e chegaram em Cádiz Barneia. De Cádiz Barneia até a travessia do Jordão foram 38 anos e meio. Ficaram ali, ó. Caminhavam, quando chegavam perto da terra de Edom, das terras de Edom, os edomitas o impediam impedir Israel de passar. Enfim, eles ficaram ali peregrinando no deserto, até que toda aquela geração que saiu do Egito, a geração que foi contada, todas as pessoas que foram contadas quando do primeiro censo, logo depois da saída do Egito, logo depois que transpuseram o Rio Jordão, esse primeiro censo, então, eles foram contados. Os de 20 anos para cima pereceram todos. Todos morreram, exceto Josué e Caleb, que tinham mais de 20 anos, tinham possivelmente cerca de 40 anos. E Josué, então, foi o sucessor de Moisés. Moisés foi recolhido, ele somente contemplou as terras, mas ele não entrou, Deus o levou para si. Josué, o sucessor, então, transpôs o Jordão também foi aberto miraculosamente por Deus, assim como Deus foi com Moisés. Ele disse: eu serei contigo. E aquilo que Deus fez por meio de Moisés e por Moisés, que foi abrir o Mar Vermelho e dar escape para o povo de Israel, da perseguição do Egito, Deus fez isso com Josué, transpuseram o Jordão, as águas se abriram, eles passaram. E a campanha exterminadora sobre Josué durou 7 anos. Esse número também é calculado ali, levando em consideração algumas narrativas.
E essa conquista das terras de Canaã, do ano 1405 até 1398, está decrescendo porque é antes de Cristo. 1398, depois desses 7 anos, então, foi feita a distribuição das terras com as 12 tribos dos filhos de Israel. Josué não preparou nenhum líder, 25 anos depois ele morreu, e, portanto, no ano 1373 a.C., começa a contagem ali do tempo da teocracia, governo por meio de Deus, levantando seus juízes. Então, o período dos juízes, que é o chamado período teocrático, sob esse reino, não é sob o reino, eu vou tirar depois, Reino Unido de Israel sai fora, é só teocracia. Reino Unido de Israel foram os 120 anos, ali está errado, tá? Considera só assim, teocracia, entre parênteses você pode colocar período em que os juízes julgaram as causas, enfim, Deus governou por meio deles. Sobre a campanha exterminadora, eu quero fazer uma observação. Muitos crentes, muitos cristãos, ao lerem essa descrição, essa narrativa de extermínio sendo ordenado, né, o extermínio por Deus, ordenado por Deus, faça isso, faça aquilo, não deixe ninguém vivo, da criança, passa o fio da espada, não sei o quê. Muitos crentes ficam assustados com isso e realmente é pesado para a gente olhar, ler, entender, aceitar, mas nós temos que aceitar. E aí eu quero passar só uma verdade aqui para você ficar mais tranquilo. Quando eu me referi ontem aos descendentes de Noé, Adão sem Cão e Jafé, Cão, que foi aquele que fez o que fez, se rebelou contra Deus, fazendo aquilo que ele, procedendo daquela forma para com o pai, lembra da narrativa, né? Então, quando Noé recobrou ali da sua embriaguez, que ele tomou conhecimento do que havia acontecido, ele proferiu aquelas palavras. Está registrado no capítulo 9, versos 24 a 26. Mencionei ontem. Para nós entendermos, Canaã, ele era o 4º filho do primogênito de Cão, Cush. Então nasceram de Cão, Cush, Cush, Put, Mitzraim e Canaã. Cush foi rebelde e seguiu o caminho do pai. Canaã seguiu o caminho do irmão e o caminho do pai. Ambos foram rebeldes contra Deus. Isso de acordo com a narrativa. Então, quando Deus mais à frente faz aquela aliança com Abraão e promete uma terra que te mostrarei, Deus já tinha então no seu propósito não só dar a terra, porque tudo é dele, mas julgar Canaã, julgar a descendência de Cão. A campanha contra os cananeus, os descendentes de Canaã, então toda aquela região, tanto do lado leste quanto do oeste do Rio Jordão, não sei se você tem em mente aí o mapa bíblico, Mar Mediterrâneo, Rio Jordão, Mar Morto e todas aquelas terras entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, que é o lado oeste, todas aquelas terras pertenciam aos cananeus. Do lado leste também pertencia aos cananeus. E aí Deus faz essa promessa e também julga Canaã. Isso aconteceu cerca de 1000 anos depois. Canaã, o 4º filho de Cão, era rebelde contra Deus e contra tudo que se relacionava ao Senhor. Ele foi também desobediente. E aí os cananeus fizeram sempre o que era mal aos olhos do Senhor, idólatras, etc. E aí eles foram julgados e Deus então tirou das mãos deles, dos cananeus, toda aquela terra e a entregou aos filhos de Israel. A teocracia então começa a contar aí, desde a morte de Josué até a unção de Saul como rei de Israel, rei do Reino Unido. Então, para nós entendermos, as terras foram conquistadas. Antes de transporem o Jordão sob Moisés, eles conquistaram parte do leste e Moisés prometeu essas terras aos descendentes de Ruben
e de Gade e meia tribo de Manassés. Fizeram um acordo, Moisés não permitiu que eles ficassem e tomassem a terra por possessão. Ele disse: vocês irão conosco, estou parafraseando, irão conosco depois que nós conquistarmos as terras, afinal de contas nós somos 12 descendentes do nosso pai Jacó, só depois da conquista, conforme Deus prometera, que vocês vão voltar e tomar posse da terra que lhes é por direito, conforme Moisés concedeu. E aí eles fizeram isso, transpuseram o Jordão, lutaram pela causa que era comum. Depois de conquistadas as terras, eles voltaram para a sua possessão. Está tudo escrito aí nesses livros. E aí então as terras foram divididas com as outras 9 tribos e meia, e Josué ficou na dele ali. Não há mais registros a respeito desses 25 anos, a gente calcula e entendemos que ele viveu mais 25 anos. Conforme disse, não preparou nenhum líder, e aí ele morre e começa o povo então a consultar: quem que vai subir agora contra os cananeus? Porque eles pouparam muitos cananeus, muitos reis nessas conquistas, né? Eles conquistaram, segundo a narrativa, 32 reinos e cerca de 390 cidades, é muita coisa. E então eles começam a consultar a Deus, quem que vai subir contra o povo tal dos cananeus ainda que restaram, e Deus vai dando instrução, até que eles foram subjugados por alguns reis, alguns povos da época, e cada vez, aí começa então a narrativa do livro dos Juízes. Cada vez que o cerco se apertava, eles ficavam sobre o cativeiro de alguém. Por exemplo, o primeiro período de cativeiro foi de 8 anos, e eles clamaram a Deus porque estavam sendo subjugados por esse opressor. Então Deus levantou o primeiro juiz, e aí vai a narrativa durante esse período todinho. Terminado esse período teocrático, começa então o período do Reino Unido de Israel. O que foi o Reino Unido? As 12 tribos, era uma espécie de confederação em que os juízes julgavam causas de Israel, causas específicas, libertando do cativeiro. E foram 13 juízes. Termina esse período então, começa o período da monarquia, porque eles pediram um rei à semelhança do que os povos pagãos tinham. Vocês devem saber disso, a maioria sabe disso. Samuel, ele foi o principal juiz, embora não apareça na lista dos juízes, porque ele foi juiz, foi também sacerdote, e foi um importante personagem usado por Deus para fazer a transição entre a teocracia e a monarquia. E vocês conhecem aí o que fez Ana, como que Ana se procedeu. Era também estéril, e como ela chorava aos pés do Senhor querendo um filho. E Deus, quando lhe disse que daria a ela um filho, ela já o consagrou. Ela fez essa promessa, né, que tivesse um filho, eu o consagraria ao Senhor, e consagrou mesmo. Foi Samuel. Foi o principal dos juízes, repito, embora não apareça ali, porque ele nasceu no ano 1105, 106 a.C., e portanto estava no período dos juízes. No ano 1050 é que começa a monarquia. Ele foi importante porque fez a transição, ungiu a Saul e ungiu a Samuel. Ele ungiu a Saul como rei de Israel, porque Deus falou para ele, quando ele o consultou: não foste a vós o rejeitado, mas eles rejeitaram a mim, faça como eles querem. E aí designou Saul como rei. Foi ungido, comentei ontem, no 2º ano do reinado dele, ele profanou o sacerdócio que pertencia a Samuel, foi rejeitado. Deus o rejeitou a partir dali, e ele sempre meteu os pés pelas mãos mesmo. Rejeitado, enciumado contra Davi, depois que nasceu e foi ungido, ainda jovem, talvez uns 17 anos. Ele, comentei ontem, né? Deus revelou que haveria de levantar, já tinha um, mas esse um na cabeça de Samuel existia e estava por ali, já era um homem feito, mas nada disso. Faltavam 8 anos para ele nascer. Então olha como que Deus dirige a história, né?
Por que 8 anos? Ora, se Saul foi rejeitado no segundo ano e ele reinou 40 anos, e se Davi começou a reinar quando tinha 30, 40 menos 2, 38. Se ele começou com 30, 38 menos 38, faltavam 8 anos para nascer. Nasceu, cresceu, foi ungido a primeira vez, ungido a segunda vez e ungido a terceira vez. Davi foi ungido 3 vezes, porque a primeira com cerca de 17 anos, depois com 30, quando ele foi rei sobre Jerusalém, só Judá, e depois é que ele reinou sobre todo o reino de Israel. Então, quando ele foi reinar sobre os 3, reconhecido como rei sobre todo o Israel, aí ele foi ungido a terceira vez. Termina o reino unido então com Salomão. Temos Saul, Davi 40 anos, Saul 40, né? Davi 40, Salomão 40. 1050 começou o reino unido e no ano 931 a divisão. Por quê? 40, 40, 40, é só fazer a conta. 1050, 1010, 970, 930. Na verdade é 931. No ano 931 antes de Cristo, o reino foi dividido. Aquele reino unido de 12 tribos foi dividido. 10 tribos do norte continuou com o nome de Israel e as 2 tribos do sul ficou com o nome de Judá. Reino de Judá, reino do sul. Reino do norte é o reino de Israel. Então todas as vezes que você lê a Bíblia ou ouvir alguém mencionar, é isso. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. No ano 931 houve essa divisão. Um dos filhos de Salomão, Roboão, assumiu o reino do sul e Jeroboão I, o reino do norte. Prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor, bezerro de ouro, etc. E no ano 722 a.C., o reino do norte foi levado cativo pela Assíria. 722 a.C. Então esse reino do norte durou 209 anos. Já o reino do sul, Judá, né? Benjamim e Judá, eles sobreviveram mais 116 anos, assim, como reinado. E no ano 606 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou cativo na sua primeira campanha, a liderança de Israel. E Daniel era jovem e foi levado cativo para a Babilônia. Ele e aqueles 4 amigos dele, Ananias, Misael e Azarias. 605, então de 931 a 605, houve uma diferença aí de 116 anos, né? A mais, em relação ao reino do norte. A primeira campanha então foi no ano 606, a segunda campanha sobre Nabucodonosor, olha bem, Nabucodonosor levou os líderes em 605, em 597 a.C., quer dizer, 8 anos depois, ele voltou em sua segunda campanha. Enfraqueceu mais ainda porque levou mais uma leva do povo. Sempre a estratégia é essa, leva líderes, que aí o povo fica meio desorientado. Na terceira campanha, 586 a.C., a destruição foi devastadora. Foi nesse contexto em que o profeta Jeremias sentou-se e chorou e escreveu Lamentações. Foi nesse contexto. Chorou por causa da situação de Jerusalém. Foi devastada, sitiada e devastada. O templo que Salomão construiu no ano 962 ficou pronto. Ele começou a reinar no ano 970, então 62, 8 anos depois o templo ficou pronto. E esse templo, belo, belíssimo, riquíssimo, como está descrito, né, nos textos, foi totalmente destruído no ano 586. Esse período então de 586 em diante é o período em que começa ele marca uma palavra que Jesus disse, que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Então, de uma forma escatológica, profética, Jesus disse isso, que
Jerusalém seria pisada pelos gentios, até que ele venha nessa situação, interfira. Então essa é a história aí do Antigo Testamento. O período interbíblico foi subsequente ao ministério do profeta Malaquias. O ministério dos profetas, daqueles 16 profetas canônicos significa assim, aqueles que escreveram, que é de Isaías até Malaquias, eles, não é nessa ordem que eles profetizaram, né? O primeiro possivelmente foi Oséias, e aí vai mais ou menos do ano 850 a.C. até o ano 424 a.C., que foi Malaquias. E esse período então dos profetas, desses 16 profetas canônicos, cobre esse período. De 424 até o nascimento de Cristo é chamado de interbíblico ou de silêncio profético, porque Deus não levantou nenhum profeta para que por meio dele desse alguma revelação ou falasse alguma coisa acerca do povo. Obviamente que nós temos como canônicos esses livros aqui. Lógico que a história continuou a ser escrita e tem aí muita coisa importante que aconteceu nesse período. Por exemplo, no ano 168 a.C., porque aí a gente teria depois que falar sobre, lá em Daniel, quando a gente for fazer a abordagem, eu falo sobre isso. Então eu vou pular. Vai lá, amor. Não, agora frente, a setinha de baixo. A setinha de baixo. A outra. Pode passar para o outro. Não, deixa ele, não olha para, deixa lá quieto, porque na verdade eu vou só fazer referência aos slides anteriores. Volta 2 slides. Métodos de interpretação, o outro. Métodos de interpretação das Escrituras. Eu vou só mencionar, não é para você ficar preocupado com isso, não. É só para a gente ter uma ideia a mais, como que é, nós lidamos com as Escrituras, com a Bíblia, mas como que é, existe alguma regra, como interpretar? Dependemos do Espírito Santo, claro, sobretudo do Espírito Santo, mas humanamente falando, quais são as orientações? Então tem 2 métodos de interpretação, um que eles chamam de alegórico. Por que alegórico? É no sentido assim, de que o intérprete da alegoria, ele tem sempre, sabendo disso ou não, ele espiritualiza os textos das Escrituras, e espiritualizar no sentido de aplicar, ok, tem que aplicar. Mas há alguns momentos em que a gente não pode espiritualizar, tem que ser feita uma interpretação literal mesmo. Então, dentro da história da interpretação, nós vamos encontrar entre os teólogos, inclusive da contemporaneidade, sempre isso, um grupo que defende esse método. Até, por exemplo, eu vou falar sobre os aliancistas e os dispensacionalistas, são duas correntes fortes. Então, os teólogos estão posicionados pertencem a algum desses grupos. E a gente, como crente comum, não vamos nos ater a essas questões. Apenas estou colocando só para você ter uma ideia. A autoridade básica dessa interpretação, o intérprete ele fica muito livre para fazer das Escrituras, às vezes, aquilo que está na cabeça dele. Então, se ele tem uma concepção e usa essa concepção que ele aprendeu para interpretar, então ele vai interpretando dessa forma. E dentro da história, isso aí tem uma certa complicação, fatores complicadores, porque sofreram influências fortíssimas da filosofia grega. Heráclito, por exemplo, 5 séculos antes de Cristo, já usou o termo de huponoia, que é no sentido de ir mais profundo, dar um sentido mais profundo a uma palavra. Então eles absorveram isso inicialmente de Heráclito, e o erudito Orígenes, depois de Cristo, é que vai trabalhar isso aí com mais propriedade. Vai para frente, próximo. O método literal é esse. Literal é assim, o sentido literal de uma palavra é o seu significado básico, costumeiro. Então, quando a gente lê uma passagem bíblica, qualquer que seja ela, a gente tem que olhar para o texto, a gente deve fazer isso, olhar e procurar entender o texto segundo a nossa língua portuguesa, segundo o significado comum das palavras. Nos casos específicos, vamos procurar os recursos. Por exemplo, quando ocorre simbologia, parábolas, metáforas, é óbvio que aí tem um outro critério para interpretar. Mas, grosso modo,
é o sentido mesmo das palavras no seu uso comum, normal, em que ela é empregada, levando em consideração, obviamente, o escritor, o período, o contexto, etc. E aplicando aos nossos dias, considerar o que está escrito. Aí eu coloquei essa citação, esse Pentecoste é um teólogo que dedicou uma boa parte da sua vida às análises da palavra profética, das profecias bíblicas. Pentecoste, 1998, eu não olhei não, mas ele deve estar vivo ainda. Calvino, vocês sabem quem foi, né? Calvino foi um dos reformadores, a reforma que aconteceu no século XVI. Lutero em 1517 e Calvino em 1526, ele lançou as Institutas, ele lançou, o termo está faltando aqui, mas ele lançou mesmo as Institutas, né? Levou ao conhecimento do público. Então esse Calvino foi citado por Pentecoste, aquele termo lá, latim, apode, significa citado. Calvino, citado por Pentecoste na obra de 1998, uma obra lá, diz o seguinte: a primeira ocupação de um intérprete é permitir que seu autor diga o que quer dizer. O que o autor quer dizer é isso que a gente tem que permitir, em vez de atribuir ao autor o que pensa que deve dizer. Palavras, portanto, de Calvino. Pentecoste apenas citou. Próximo. As escolas de Alexandria e a escola de Antioquia foram as duas escolas que defenderam. A de Alexandria abraçaram o método alegórico e a escola de Antioquia o método literal. Observação ali, Orígenes, Clemente de Alexandria e o erudito Orígenes, segundo aquele período ali, de 190 a 202, Clemente encabeçou a escola de Alexandria e Orígenes de 202 a 232. Já aqui, quanto ao método literal, só foi surgir no ano 240 a 312. Assim, surge em 240. E Luciano de Samosata liderou nesse período. Eles fizeram isso porque, em oposição, levantando as controvérsias quanto ao pensamento dos alegoristas. Então, esse Samosata criou a escola de Antioquia. Essa Antioquia aí é a Antioquia da Síria. Lembra do texto em que Paulo diz que eles foram chamados, os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia? Essa aí. E ali uma observação importante é que Cristo, ele interpretou as escrituras do Antigo Testamento de forma literal. Todas as profecias que já se cumpriram literalmente. São argumentos fortes acerca do método literal. Os apóstolos interpretaram o Antigo Testamento de forma literal e os discípulos, enfim, os reformadores depois resgataram isso, porque ao longo dos séculos se perdeu. O método alegórico predominou e o método literal foi perdendo força. E nesse período aí até a reforma foi um período obscuro, né, na história da humanidade, sobretudo em relação aos cristãos. No século XVI veio a reforma e com a reforma houve um retorno, houve um resgate da interpretação literal. Algumas regras para a interpretação da profecia. Essa carta de Pedro, a segunda, versos 20 e 21 do primeiro capítulo, é aquele texto que fala sobre que nenhuma profecia foi dada por homens, né? Foi elucidada, ou seja, a luz não foi trazida por meio de homens, mas por meio do Espírito Santo, não é isso? Então a luz é dada pelo Espírito Santo. Ela deve ser interpretada em harmonia com todo o plano profético. Não pode ser, as interpretações não podem ser estagnadas, elas têm que dialogar com as outras, têm que verificar em toda a escritura o que aquela profecia, se tem alguma outra que completa ou que traz mais luz sobre aquilo que está sendo dito. Terceiro, interpretar a profecia cristologicamente, porque Cristo é o centro das escrituras, né? Quando alguém diz assim, a Bíblia é cristocêntrica, é exatamente isso. Ele é o centro das escrituras. Começa com ele no capítulo 1 e termina com ele no último versículo do Apocalipse.
interpretar historicamente, interpretar gramaticalmente, respeitar a lei da primeira referência. A lei da primeira referência, irmãos, é assim. Eu vou dar um exemplo. Lá em Êxodo 12, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele disse que era para eles cozerem pães asmos, sem fermento. O fermento, sem fermento. Então a ideia que aparece no texto é que o fermento ele é maléfico. Fica claro isso. O fermento é maléfico. De acordo com essa lei da hermenêutica, então a hermenêutica é essa ciência que nos dá suporte, nos ajuda a usar ferramentas para interpretar. Então a lei diz o seguinte, que o sentido em que uma palavra recebe a primeira vez que ela aparece, ou seja, na primeira referência ela tem um sentido, durante as demais, todos os textos da Bíblia daí para frente, em que aparecer aquela palavra, essa palavra, ou seja, o que ela representa tem que ser considerada como maléfico. Se o fermento é maléfico em Êxodo 12, ele é maléfico em toda a Bíblia. Paulo fala, por exemplo, e corrobora com isso. Paulo entendeu isso. Ele disse assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E o contexto é o quê? É o contexto em que ele é maléfico, porque ele está falando de coisas que não devem ser praticadas entre nós os crentes, os membros da igreja, os servos de Deus. Então ele é maléfico. Jesus em Mateus 13, por exemplo, verso 33, ele disse o seguinte, que o reino dos céus é comparado com o fermento que uma mulher escondeu sobre 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Alguns interpretam a parábola e dizem assim: esse fermento é o evangelho, é a boa nova de salvação. Ficar tudo levedado é porque ele vai alcançar os povos e etc. Mas não respeitou a lei da primeira referência. Não pode ser, levando em consideração isso, interpretado como benéfico. Não podemos mudar. É maléfico em Êxodo, é maléfico em Mateus 13, 33. E o é também em Mateus 16, verso 6, verso 12. Jesus fala sobre o fermento e eles pensam, fala sobre o fermento dos fariseus e saduceus, e eles pensam que Jesus está falando sobre o fermento dos pães. Aí Jesus diz claramente no verso 12, não estou falando de fermento do pão, de pães, estou falando do fermento dos fariseus e saduceus. Ou seja, uma doutrina maléfica, tal qual o fermento nesse contexto. A lei da dupla referência, há profecias que têm caráter duplo. Por exemplo, se cumpriu e vai se cumprir. Cumpriu-se em uma vez e terá cumprimento duplo, então vai se cumprir de novo. Exemplo, no ano 70 da nossa era, quando Vespasiano invadiu Jerusalém e destruiu e fez o que fez, comentei ontem, aquilo que aconteceu ali estava profetizado por Jesus. Jesus disse que ia acontecer. Jesus inclusive chorou sobre Jerusalém, tendo isso também em mente. Lá em Lucas 21, Jesus vai dizer, ele diz a respeito do que aconteceria de novo. Ele diz assim: ai das que estiverem grávidas, das que se amamentarem naqueles dias. Se cumpriu no ano 70 e vai se cumprir de novo segundo esse entendimento. E aí depois eu vou falar sobre isso e vou me posicionar. Eu entendo que vai ser assim de novo. Haverá um período de grande tribulação aqui na terra para tratar diretamente com Israel e experimentar o mundo. E esse dia de ira e de indignação de Deus é para tratar com Israel e cumprir uma aliança incondicional que Deus fez com Israel e tratar com o mundo. Então é um exemplo de referência aí de uma profecia que tem dupla referência e cumprimento duplo. Muita informação, irmãos, fica meio complicado, mas se você quiser interromper, quiser fazer uma pergunta, pode levantar sua mão aí. Isso aqui é só mais para informação mesmo, é para abrir a mente, porque de repente você se interessa por um assunto desse, aí você ouvindo aqui, aquela curiosidade, aquela pergunta, aquele questionamento, aquela falta de entendimento sobre algumas questões que possivelmente você tenha, isso aqui é apenas para dar uma espécie de pontapé, né? Inicial. Aí você se interessou,
ele falou aquilo, eu já tinha isso na cabeça, eu vou procurar saber melhor. Aí você vai procurar saber melhor. É mais ou menos isso aí, tá? Aliancismo, dispensacionalismo, e aí, irmãos, a questão dos pactos, né? Um grupo de teólogos, sempre é assim, irmãos, alguém escreve, interpreta as escrituras, um assunto, escreve, publica. Há as controvérsias. Alguém se levanta e diz assim, não é assim, assado. Eu não tenho essa prática de ficar lendo comentários não, mas vez por outra, dependendo do assunto, eu leio alguns comentários de artigos postados na internet, mesmo em sites, não é nem em Facebook, não é mais em sites. Às vezes o assunto me interessa, eu começo a olhar, irmãos, eu fico assim, agoniado, como que as pessoas não se respeitam. A pessoa coloca uma matéria lá bem escrita, não está ofendendo ninguém, ele está apenas expressando, ele tem direito de expressar a sua opinião, ele expressa, o outro que deveria respeitar a ideia do outro, não respeita, chega e mete a lenha, usar a expressão assim mesmo, sem nenhum critério. Nós tem que haver uma maturidade para isso. Se não discorda, argumenta, não basta dizer assim, e começa a falar, eu olho assim, o sujeito está escrevendo, mas ele nem sabe o que ele está falando. Ele fala porque ele está repetindo o que ele ouviu alguém falar, ele não construiu aquilo, ele não debruçou sobre o assunto, simplesmente guardou aquilo porque ouviu algum líder dele falar, outros que ficam aí, né, falando, aí guarda aquilo, vai e desce além, sem nenhuma propriedade, não argumenta nada. Mas quando a pessoa escreve, expõe e argumenta o seu pensamento, e o outro levanta a controvérsia e se aprofunda também, aí há um ganho, ambos ganham, e quem os lê ganham também. Por quê? Porque vai aprofundar, essa é a maneira. A pessoa tem um pensamento, o outro levanta uma antitese, né, uma antítese, e aí o de lá vai aprofundar mais para tornar a argumentar, fazer a réplica. E assim é que ocorre, e isso contribui. Por exemplo, a teologia aliancista, ela entende o aspecto da salvação assim, pacto das obras entre Deus e Adão, antes de pecar, pacto da redenção. Esse pacto aí entre Deus e Adão é chamado pacto das obras, por quê? Porque Deus disse para ele, faça isso e terás vida. Ou seja, ele tinha comunhão com Deus, permaneceria. Ele desobedeceu, quebrou o pacto. Mas há controvérsias, porque você não vê Adão pronunciando em nada. Pacto unilateral, só Deus e Adão, ele não falou nada. Pacto da redenção entre as pessoas da Trindade. Estou refutando aí, irmãos, assim, parcialmente, porque eu estou ligado ao dispensacionalismo, mas não da forma radical do dispensacionalismo. É como se fosse uma espécie de integração aqui, mas não comungo com essa ideia também, entre Deus, entre as pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo fazendo um pacto na eternidade entre eles para alcançar o homem, em que Jesus fala assim, não, eu vou lá, eu vou morrer por eles. Eu não penso assim, Deus, a Trindade, a missão do Pai, a missão do Filho, as atribuições de cada um, embora sendo co-iguais em todos os atributos, cada um teve o seu papel, né, em toda a história e o tem ainda. Por exemplo, quem veio foi o Filho, não foi o Pai. Quem é o Consolador é o Espírito Santo, não é o Filho, não é o Pai. Então essa leitura acerca da Trindade, à luz da Bíblia, ela tem que ser feita. Agora, pensar num pacto entre a Trindade, não sei se quem é perfeito precisa fazer pacto. Perfeito, é todo poderoso, os atributos são os mesmos, só a função, né, que às vezes difere quanto à salvação. E aí vem o pacto da graça. Ora, se é graça é favor imerecido, concedido a nós pecadores, então não precisa de pacto, ele é favor, não tem aliança. Ok? Fica assim, fácil para entender. Agora, um e o outro tem problema. Dispensacionalismo também tem seus problemas. Dispensação é o ato de dispensar, de distribuir. Então,
as controvérsias são grandes. O grupo de lá combate o daqui combate o de lá. E tem teólogos na contemporaneidade continuando com isso. Por exemplo, a confissão de Westminster, que no caso é da Reforma, meados do século XVI, a confissão de Westminster fala sobre isso. E eles são aliancistas. A Igreja Batista, no final do século 17, 1689, adotou essa confissão aliancista. Então não é de se estranhar que em todos os meios evangélicos, predomina a teologia aliancista, tá certo? Estou deixando isso claro para vocês, predomina. Então, todo o povo evangélico no Brasil, a maior parte desse povão de Deus aí, tendo ou não consciência, é adepto à teologia aliancista. Já o dispensacionalismo tem menos adeptos, mesmo porque ninguém discute isso, então fica aí, foi construído e continua. Não é, eu não tenho interesse nenhum em ficar discorrendo sobre isso, é apenas para você ficar sabendo, tá? Distribuir então, chamando de dispensação, porque é como se fosse assim, a ideia, lá em Efésios 1:10, de fazer convergir nele, em Cristo, está escrito desse jeito, na dispensação da plenitude dos tempos. Aí complementa lá o texto, tudo convergindo em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, na distribuição desse tempo. E aí eles colocam os períodos das dispensações, dispensação da inocência, mencionei ontem, né? Inocência, antes do pecado, entrou o pecado, dispensação da consciência, terminou aquele período, veio a dispensação lá ligada a Moisés, a lei, que eles chamam de palestiniana. Depois veio a dispensação da lei, enfim, até chegar na dispensação da graça. Então eles vão compartimentando isso, e aí tem um problema. Não é necessário e não é prudente, na minha opinião, ficar compartimentando períodos na história. Por quê? Porque a gente verifica lá em Romanos que está escrito que tudo que foi escrito é para a nossa orientação, não é isso? É tudo que está escrito, se é tudo que está escrito é para a nossa orientação, é para nosso aproveitamento, então toda a escritura é para isso. Não podemos, olhamos para um todo, né? Os aliancistas, por exemplo, refutam aqui essa ideia, porque essa ideia, a concepção dispensacionalista, ela também tem essa questão de entender, não entende o dois planos, né? Os que fazem a oposição lá para combater, fala que os dispensacionalistas defendem dois planos de salvação. Não é bem assim, o plano de salvação é um. Lembra do derramamento de sangue lá no Éden, depois que o pecado entrou? Ora, é o mesmo plano, o método é o mesmo, já apontava para Cristo. Então, se apontava para Cristo, nós sabemos que a salvação se dá por meio de Cristo, independentemente se os nossos primeiros pais conheceram ou não tinham revelação nenhuma a respeito dele, apenas que do descendente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. É isso que está ali. À medida que Deus vai se revelando ao homem, e essa revelação foi progressiva na linha do tempo, até culminar com Cristo, o Emanuel, Deus conosco, ele é o ápice da revelação, e aí todo o plano está revelado. E a conclusão aconteceu no final do primeiro século da nossa era, ou seja, depois de Cristo, quando João recebeu a revelação da parte de Cristo acerca do livro de Apocalipse. Próximo aí, irmão. Mateus 13, vamos para frente, deixa aí. Mateus 13, irmãos, são 7 parábolas que vão falar, que Jesus vai ensinar acerca dos mistérios do reino dos céus. Começa com a semeadura, né, o semeador saiu a semear, e termina lá com a rede de arrasto. Todas as parábolas vão falar acerca dos mistérios do reino dos céus. É Jesus revelando acerca desses mistérios. Reino dos céus e reino de Deus são dois termos intercambiáveis.
poderia ser só reino dos céus, poderia ser só reino de Deus. Mas olhando algumas particularidades em que os termos aparecem, há uma ideia de que o reino dos céus, melhor dizendo, o reino de Deus, é o reino do governo soberano de Deus, que abrange toda a história e o antes. Ou seja, abrange o período antes daquela linha que eu coloquei naquele gráfico, que foi o da queda. Lembra do T1, T2 e T3 não revelado, período não revelado? Ou seja, da eternidade passada até a eternidade que virá ainda, virá no sentido de linha do tempo, porque se é eterno, não tem como estabelecer princípio e fim para o que é eterno. Mas mais para a gente entender, eternidade passada, porque teve a linha do Cronos, do tempo. Se nós estamos na linha do tempo, quando ela terminar, eternidade, que a gente chama aqui de futura. Então, o reino de Deus é isso, abrange tudo. O reino dos céus já entra como... Ele está inserido no reino de Deus, mas ele é o reino da profissão de fé. Por isso, mistérios do reino de Deus, que ali fala de fé, fala da fé. A rede de arrasto, por exemplo, no final. Arrastando, pega peixes bons e maus, e há a separação dos maus e dos bons. Isso tem a ver com a esfera da profissão de fé. Os que professam a Cristo e os que não professam. É uma ideia, tá? Só para complementar, que eu acho, por sinal, interessante. Distinção entre judeus, gentios e igreja. Os aliancistas não fazem distinção. Os aliancistas veem a igreja no Antigo Testamento e veem a igreja como sendo Israel de Deus. Não há distinção, porque eles acusam os dispensacionalistas de dizer que Deus tem dois planos de salvação. Como eu disse, não tem. Não há dois, é um só plano de salvação. Só que existem dois povos, ou melhor, são dois, de fato são dois, mas vamos analisar ali: judeus, gentios e igreja. Judeus, quem são os judeus? Pode ir para o 1 Coríntios 10:32, fala exatamente sobre isso, tá? Sobre aquele que é escândalo, tanto para os judeus como gentios e a igreja de Deus, escândalo. Vê o próximo slide se eu expliquei sobre judeus, está aí. Quem são os judeus? 10:32, me fugiu a mente, está escrito assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Os judeus é esse grupo étnico e religioso originado das tribos de Israel. Eu peguei isso ali na Wikipédia. Isso significa o seguinte: descendentes de Israel. Falou em judeu, lembra logo de Israel. São os judeus. Quem são os gentios? As gentes. Nós, outrora, éramos gentios, dentro desse contexto, mas agora somos igreja, não é isso? Igreja de Deus. O que é a igreja então, nesse sentido? Pessoas convertidas de quaisquer que sejam os povos, constituem a igreja. Não importa se ele era um judeu, se é um judeu segundo a carne ou se é um gentio. Nós éramos gentios, fomos alcançados, agora pertencemos ao grupo igreja, igreja de Deus, igreja de Cristo. Um judeu convertido pertence à igreja de Cristo. Agora, por que então que tem distinção entre judeu e as gentes e a igreja? Porque judeu é um povo com o qual Deus tem alianças. Não é simplesmente mais um povo. Deus estabeleceu promessa para Abraão e ele elegeu Israel. Ora, se ele elegeu Israel e ele não cumpriu ainda o propósito dele para com Israel, essa descendência de Jacó, ele vai cumprir. Eu costumo dizer o seguinte: Israel, o povo foi formado a partir de Abraão. Na linha do tempo, desde Abraão até Cristo, ali por volta do ano 32, 33, até a ascensão de Cristo, a mordomia estava sobre Israel. Quem que tinha que comunicar os oráculos de Deus? Não era Israel? Quem que Deus levantou para fazer isso? Não foi os semitas? Todos os 40 aqui da Bíblia que escreveram não foram semitas? Jesus, segundo a carne, semita? Então a mordomia estava sobre Israel, sobre os ombros dele. Mas
eles falharam no cumprimento dessa, que os dispensacionalistas chamam de dispensação. Havia uma revelação, havia uma obrigação, ele tinha que cumprir, falhou. Só que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. De que maneira que a igreja surgiria? Com o ministério de Cristo, sua pessoa e obra. Quando ele ascendeu aos céus e o Espírito Santo desceu, começa então o período da igreja. Não dá, aí é uma posição que eu estou, me alio a eles. Por quê? Porque tenho que fazer distinção sim. Se o Espírito Santo vem e começa o período da igreja, e agora Israel foi colocado por ciúmes. Paulo fala sobre isso claramente. Nós fomos enxertados lá, mas Israel está sob ciúmes. Então é como se fosse, para você pensar, não fiz o gráfico, mas é assim, uma linha cheia de Abraão até o dia de Pentecostes. Essa linha, a partir do dia de Pentecostes, fica pontilhada, então tem quase 2000 anos que ela está pontilhada, e a linha cheia começa exatamente onde inicia a pontilhada de Israel. Israel está sob ciúme e agora a linha cheia é a da igreja. Você e eu somos mordomos de Deus. Não é Israel mais, Israel foi removido. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, a linha para Israel vai ser cheia de novo, porque ele volta a tratar. Se você olhar para Apocalipse 3:10, você vai encontrar lá que Deus nos livra, que o tempo da grande tribulação vai ser para experimentar o mundo, para colocar à prova aí e tratar com Israel. Milenismo, só dizer o seguinte: milenismo nega o milênio. Milenismo entende que haverá um milênio, ou seja, que Cristo vai reinar 1000 anos. Quanto à volta de Cristo, os milenistas estão distribuídos nesses 3 grupos. Os pré-tribulacionistas entendem que Jesus volta antes da grande tribulação descrita na palavra, sobretudo em Apocalipse e Daniel 9. Mesotribulacionistas acreditam que no meio da metade, na metade dessa semana de Daniel, que é a 70ª, é que Jesus vai voltar. E os pós dizem o seguinte: depois do período da grande tribulação é que Jesus vai voltar. Para você e eu, interessa o seguinte, para mim interessa tudo, mas para você basta interessar isso, ó. Não importa se você não tem opinião formada sobre isso, mas tem certeza que Jesus vai te levar, o seu problema já está resolvido. Se você acredita que Jesus vai reinar ou não acredita, não vai te impedir de ser levado para os céus. Isso importa, isso sim, faz diferença. O arrebatamento. Com relação à igreja, essa presente era, ela terminará com o arrebatamento. E a doutrina do arrebatamento é uma das considerações mais importantes da escatologia. Do Novo Testamento, inclusive, tem todos esses textos aí. Esse rapto, então, da igreja, o arrebatamento da igreja é o principal foco das correntes de interpretação das profecias, com essa visão escatológica, desses acontecimentos finais. É o arrebatamento principal, porque ele mesmo é que marcará. Na hora que depois eu vou comentar um pouquinho sobre o livro de Daniel, alguns livros aí em que aparecem profecias, e comentar um pouquinho sobre o Apocalipse, para a gente trazer mais luz acerca dessas coisas. Nós então estamos aguardando a volta de Cristo, não é? Estamos aguardando a volta de Cristo. Esse arrebatamento, a segunda vinda, ela difere dessas duas linhas, amilenista e milenista. O amilenismo defende o seguinte: obviamente, se ele acredita que não haverá, para o amilenista não haverá milênio, ele nega a milenista, ele nega o milênio. Se ele nega o milênio, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, será um evento único, certo? Claro, não haverá milênio, Jesus volta e vai
separar as ovelhas dos cabritos, colocar os cabritos à esquerda, as ovelhas à sua direita. Vinde benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, maldito por fogo eterno. Essa é a concepção. O milenista já olha para as Escrituras, analisando todas as palavras proféticas, ele vai considerar, usando o método literal, ele vai considerar, por exemplo, ora, se lá em Gênesis o termo para dia de 24 horas, em que houve manhã e tarde, Ion, dia de 24 horas, quando ele lê lá no Apocalipse 1000 anos, ele interpreta como 1000 anos mesmo, e não dá para ser diferente. Como interpretar Ion como dia de 24 horas, e quando vai falar de 1000, eu vou mudar o negócio agora? Não, isso aqui é simbolismo, esse negócio de 1000 aí não significa isso não. Pronto, mais um problema. Lá em Apocalipse vai falar sobre 42 meses, está escrito 42 meses, referindo ao período de 1200, aí aparece lá no outro texto 1260 dias, 42 meses é igual a 1260 dias, aparece 42 meses, aparece 1260 dias, aparece um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tudo referindo-se a esse período de 7 anos, irmão, não tem como eu recusar a aceitar isso e falar, não, eu sou milenista, então eu recuso isso tudo. Mas só porque eu sou milenista eu tenho que fazer isso? Muito pelo contrário, a gente tem que fazer, nós é que temos que nos adaptar e nos ceder às Escrituras. Nós não podemos negar o texto porque temos uma opinião formada, não dá para ser assim. É que a teologia tem esse problema, aliás, o ser humano, nós temos esse problema. Defende-se uma ideia e dificilmente abre-se mão, porque já tem toda uma teologia sistematizada, e aí para mudar isso, não dão mão mesmo à palmatória, é assim mesmo que procede. O catolicismo romano pode saber que não é bom que o padre esteja só, ele até sabe disso, sabe mesmo, mas sabem, mas não pode, o sistema não permite estabelecer esse dogma, tem que ser assim. O Papa é falível, todo mundo sabe disso, mas há o dogma da infalibilidade, portanto não mexe. Há toda uma idolatria que muitos líderes sabem que aquilo ali não procede, mas continuam fazendo do mesmo jeito, ensinando. Por quê? Porque não pode fazer ruir a estrutura. Problema sério. Quem participará do arrebatamento? Amém, aleluia. Claro, né? A igreja de Cristo participará do arrebatamento. A igreja após o arrebatamento. A igreja após o arrebatamento vai comparecer perante o tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 5, 8, fala sobre isso. Importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo. E ali, comparecer perante o tribunal de Cristo é com vistas ao galardão. E o tribunal de Cristo, o termo para tribunal é bema. Bema referia-se a uma plataforma elevada em que um juiz se assentava para premiar aquele atleta que ganhasse a competição olímpica. Então esse juiz assentado no tribunal, no bema, nessa plataforma elevada, ele acompanhava os passos dos atletas, e aquele que vencesse era conduzido à sua presença, e mediante a presença do juiz, esse juiz entregava para ele o prêmio, a recompensa. Essa é a ideia que Paulo traz. Importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, está aqui em 2 Coríntios 5, verso 10, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Então nós estamos edificando sobre o fundamento é Cristo. Em 1 Coríntios 3, a partir ali do verso 10, fala sobre o fundamento, né? Nós edificamos sobre o fundamento, e é necessário que vejamos que tipo de obra nós estamos edificando. Está no capítulo 3, verso 12 em diante. Se essas obras são de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, porque será provada pelo fogo. E obras de ouro,
prata e pedras preciosas resistem ao fogo. Resistem, mas a madeira, a palha e o feno não resistem. Então, que obras que eu e você estamos edificando sobre o fundamento que é Cristo? Obviamente que todos nós edificamos um pouquinho usamos um pouquinho de cada um desses materiais. Quando é que uma obra é de madeira, palha ou feno? É quando, por exemplo, um crente olha para o outro e fala assim: eu sou pentecostal, mas aquela igreja não é pentecostal, aquilo lá é tradicional do pé roxo, eu sou melhor do que eles. Isso é obra de madeira, feno, palha. Porque tal é melhor. Porque eu sou apóstolo, eu sou maior mesmo, eu sou até um papa agora, né? Eu sou pai desses apóstolos. Porque agora eu sou isso, eu sou bispo, então sobe, né? Pastor Marcelinho pregou um dia desse aqui e falou sobre isso. Parece que o camarada tem uns que esticam mesmo o peito, né? Eis que não sei o quê. Então corroboro com a palavra do pastor Marcelino. Foi exatamente nesse sentido. Isso é obra de madeira, isso é obra de palha, isso é obra de feno. Isso não passa mesmo. Então nós compareceremos para receber galardão. A boa notícia é que a igreja comparece não para juízo, mas para receber galardão, segundo aquilo que cada um fez. Isso é tremendo. Não está em jogo a salvação. Quem vai ser arrebatado jamais será lançado fora, mas vai passar por esse processo. A gente não entende porque a nossa mente é curta para entender isso, mas imagina assim, como se fosse uma fitinha, né? Uma fitinha, a cabeça é uma fita, como se fosse uma magnética que roda rapidamente, 1000 por hora. Já sei tudo que eu fiz, traz à tona, sob aquela condição de glorificado. Então nós teremos essa capacidade, eu creio sim, e aí virá tudo. E o Senhor aperfeiçoa cada um ali naquele momento e entra para o gozo eterno, cada um com seu galardão. É necessário que compareçamos. Então, após o arrebatamento, imediatamente após, seremos então julgados. Esse julgamento, volto a dizer, não diz respeito à salvação, é com vistas ao galardão. A igreja não entra em juízo, Jesus disse isso, João 5, 24. Em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. E depois, imediatamente após esse comparecimento perante o tribunal de Cristo e recebimento do galardão, Jesus, o noivo, celebrará com sua noiva nos céus as bodas do Cordeiro. Terminado, enquanto isso, no bate-terra aqui, o pau está quebrando, né? A besta se levanta, energizado por Satanás, segundo a eficácia de Satanás, começa a governar o mundo, durante um período de 1260 dias, coloca ordem na casa, na aldeia global, e depois, na segunda metade, ele vai agir com mão de ferro. Ai de quem estiver por aí, mão de ferro, sobretudo contra Israel. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, já falei. A natureza a doutrina da grande tribulação. Esse Pentecoste, aquele mesmo autor que eu citei aquela hora, na mesma obra, no mesmo compêndio lá de escatologia, ele diz o seguinte, ele baseando em diversas passagens bíblicas sobre o assunto, ele identificou e classificou vários aspectos sobre a natureza desse período, os quais destaquei em vermelho. Você pode acompanhar, claro, não dá para anotar tudo aí, mas olha, o que está em vermelho e as referências são as referências acerca disso. Essa grande tribulação, esse período de ira, de julgamento, de indignação, provação, problema, destruição, etc., isso aí diz respeito ao dia do Senhor. É o dia de Cristo como Senhor dos senhores. E você, se você ler depois alguns textos, ou ler todo, o ideal é que você leia todos, ou anote alguns deles, para você perceber que coisa terrível acontecerá nesse tempo. E a pergunta que eu poderia fazer, ou que você poderia fazer, é a seguinte: considerando
a ideia que os crentes têm. Qual é a ideia que às vezes predomina? Eu acho que predomina, né? Porque as pessoas não falam umas com as outras, assim. Dificilmente alguém já chegou para mim e falou assim: olha, como é que vai ser isso? Dificilmente alguém chega, mas algumas vezes sim, pessoas já me perguntaram sobre questões que os afligem. O que aflige às vezes muitos crentes? Vamos aqui, irmãos. Assim, desculpa, mas tem alguma colocação aí? Teria? Alguma dúvida? Não? Qual que é a pergunta? Muito bem. A observação da Cíntia, ela é pertinente e é verdade. Nós passamos por tribulações, no plural, nós passamos por muitas tribulações, passamos por provações, provação da nossa fé. Mas por mais drástica que seja a tribulação passada por qualquer um de nós, ou pela igreja durante todo o seu período, nenhuma delas, por mais terríveis que tenham sido, não se compara com a grande tribulação. Por que será grande tribulação? Porque o governo mundial, o anticristo, olha bem, não dá, irmãos, para negar isso, o anticristo, segundo aos Tessalonicenses 2:2, fala sobre isso, que ali é o artigo singular masculino, o anticristo, aparece como o filho da perdição, o homem da iniquidade, são termos usados para com ele. Ele, aqui em Tessalonicenses 2, segundo aos Tessalonicenses 2, ele é revelado como sendo esse homem da iniquidade, que receberá poder segundo a eficácia do príncipe das trevas, Satanás. Ora, pensemos, se os presidentes dos Estados Unidos, pelo fato dos Estados Unidos serem a potência mundial, são considerados cada um deles o homem mais forte do planeta, o que nós poderíamos dizer sobre o anticristo à luz da Bíblia e à luz da história? Um homem altamente capaz, um político, uma pessoa altamente preparada, governar o mundo e ainda receber poder e eficácia de Satanás. Acabou, né? Faz aí, pensa sobre isso. E o período da grande tribulação é um período de tanto sofrimento que isso nunca houve. E aí vem a outra pergunta, para o amilenista, ele necessariamente tem que acreditar que a igreja passará pela tribulação, porque se ele nega o milênio, ele não pode negar a tribulação, essa grande. Se ele não nega, ele tem que admitir que a igreja passará pela grande tribulação. Imagine eu aqui no púlpito pregando para você num dia de domingo, nós que passamos por tanta tribulação, eu ficar pregando aqui para você que você vai passar por essa grande tribulação e agora vai ser assim mesmo, porque quando Jesus ele voltar, antes dele voltar, esse governo vai levantar, vai fazer isso e mais aquilo, aí você, se você não receber o sinal na testa e na mão esquerda, você não come, você vai morrer de fome, você vai ser excluído, mas que conforto, que maravilha, né? Vou matar todo mundo aqui, né? Por isso ninguém prega sobre grande tribulação, concebe-se a ideia e silenciam-se. Esse é o problema, para mim o pior, o crucial da teologia amilenista, para mim é essa. Isso aí fica obscurecido, aí o crente fica atribulado, sabe por quê? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Eu tenho medo de ler o Apocalipse, porque ela acha que ela está ali, eu estou aqui, eu que não quero nem ler, aí não lê mesmo. Só que no próprio livro de Apocalipse, Jesus dá a seguinte revelação, veja bem, 3:10. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o. Mas eu estou lendo errado.
Estou lendo o 4, não tem jeito de achar não. Estou lendo o 3. Porque guardaste a palavra, é 3:10 mesmo, tá? Eu citei o 3:10 e li o 3:4. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Mundo inteiro. Então, aqui está escrito, por causa disso, então, eu te guardarei da hora da provação. Lembrando que as 7 cartas tiveram seu endereço certo, como palavra de Deus, inspirada ali, mesmo não sabendo disso, elas foram endereçadas e elas circularam em todas as igrejas, elas todas as 7 igrejas tomaram conhecimento da mensagem. Por ser palavra de Deus, essas mensagens continuam sendo verdade da parte de Deus para a igreja em todo o período. Há uma visão também escatológica sobre as 7 cartas, cada uma pegando uma parte no período, na linha do tempo, desde o ano 32 até o dia que Jesus voltar. De forma escatológica, elas também há essa possibilidade de leitura, né? Nós, sob essa premissa, então, nós somos a igreja que se enquadra aqui, segundo a mensagem à Laodiceia, certo? Então nós vivemos esse período da igreja de Laodiceia, um período em que a igreja está rica, abastada e acha que não precisa de coisa alguma. Ela é autossuficiente porque ela é rica e abastada. Aí Jesus diz assim: é miserável, pobre, cego e nu. Você precisa de comprar colírio para os seus olhos, para que você possa ver, vestiduras brancas para se vestir, para cobrir aquela nudez ali, e precisa também de ajuntar tesouro nos céus. Mensagem à Laodiceia, certo? Lá não haverá nenhum dano. E essa é a palavra então. Essa guardar da hora da provação, irmãos, difere de guardar na hora da provação. Pense nisso gramaticalmente. Olha, eu digo para você, ó, Deus te guardou na hora do acidente. Guardou, mas você se acidentou, não acidentou? Na hora do acidente, ou seja, na hora que você acidentou, mas Deus te guardou ali, né? Pois é, você poderia ter morrido, mas Ele te guardou, Ele te deu livramento, você não morreu, glória a Deus por isso. Ou então você mesmo dá o testemunho, você mesmo dá o testemunho. Agora se diz assim, guardou da hora, significa o seguinte, não houve, o livramento foi assim, antes do acidente. Essa é a ideia. O prefixo aqui do grego é o prefixo ek, que está fora, não é en. Se fosse en, estava implícita a tribulação, mas é que então está fora, não haverá. E não é só esse texto não. 1 aos Tessalonicenses 5:9. Olha o que está escrito aqui aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Está vendo ira lá? Não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses 1, 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, para converterdes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Correto? Então, irmãos, esses textos e outros nos levam a entender que verdadeiramente a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. A grande tribulação vai ser para experimentar todos os habitantes da terra. É um tempo de juízo, de indignação, de ira e de desolação, de transtorno, de castigo, é o que está ali. E não é para a igreja. E é para tratar também com Israel. Próximo. Jeremias 3:37, por exemplo, diz que
fala sobre a angústia de Jacó, uma referência a Israel. O propósito, segundo esse mesmo autor, que é o Pentecoste, o grande propósito é preparar a nação de Israel para o Messias. Aí tem essa referência. Israel, então, é ali a particularização. Esse texto aí de Romanos 11, 25 a 26 diz assim: e todo o Israel será salvo. Aí você teria que ler o capítulo, ou alguns versículos antes do 26, para você entender. Na verdade, você teria que começar a ler no capítulo 1 e sair no 11 aqui, e quando chegasse ali, você dá uma paradinha e lembrar do que você leu lá atrás. O problema nosso é que nós lemos, esse é o problema de muito, porque a leitura é isso mesmo, você está lendo, você não consegue. Imagina você lendo, eu vou ler a Bíblia toda, e está lendo a Bíblia toda, está só lendo, né? E fazendo as suas meditações. Por meio dos estudos é que a gente tem condição de aprofundar, porque você chega ali em Romanos, naquela passagem, suponhamos que você dê uma parada e faz um questionamento, e de certa forma discordando, né, da palavra, você começa a pensar assim: todo Israel será salvo depois que Jesus voltar, aqui no período da tribulação? Aí você pergunta, mas todo? Ô Senhor, será que todo Israel? Isso não é possível, Senhor. Como é que pode? Como que vai ser isso? Tem judeu espalhado ainda no mundo aí. Eles começaram a retornar em 1948 para aquela nova terra concedida pela ONU, mas eles não estão todos lá. O que é isso, Senhor? Todo? Não dá dando para entender isso aqui não. Não é verdade? Só que no capítulo 2 já foi revelado quem são os israelitas de verdade. São os circuncisos de coração. Romanos 2, verso, se não me engano, 19, fala acerca dos que são circuncisos. É 29, não é 19 não. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é de coração, no espírito e não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Explicado isso aqui, quando chegou em Romanos 11, 26, não precisava de dizer, olha, colocar aqui entre parênteses, todo judeu, todo Israel será salvo, e abrir um parênteses e falar assim, o circunciso de coração. Não precisava, porque já revelou antes, né? Então essa é a ideia, todo. E esse todo Israel ser salvo é exatamente nesse período, no final da primeira metade dos 7 anos, porque depois eu vou comentar por que isso vai acontecer. É aqui que entra esse ensinamento. Quem tiver a Bíblia, abre em Daniel 9, 24. Dez, 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essa revelação foi entregue ao profeta Daniel, correto? Quem trouxe a revelação foi Gabriel. O príncipe Gabriel é que trouxe essa revelação. Daniel começou a orar. Irmãos, olha bem, Daniel é um personagem histórico de uma grandeza, de um grande valor para a nossa vida como crentes também, e para entendermos as Escrituras. Daniel, ele foi deportado para a Babilônia no ano 605, conforme comentei aqui. Ele era jovem, possivelmente tinha aí uns 20, 23 anos. Ele morreu no ano 536. O Império Babilônico durou exatamente do ano 606, 605 a.C., até o ano 539 a.C. Aquele Império Assírio, por exemplo, foi derrotado pela Babilônia. No ano 626, o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, ele conquistou a Babilônia. E é sempre assim, um reino vai perdendo força e um outro vai ganhando força. O outro não é rei, mas ele é um líder. Um está ganhando força e o outro está perdendo.
O ciclo sempre é esse. Por quê? Os reis normalmente eles vão numa ascensão. Depois a fama, né, é rei e tal, está conquistando, daí a pouco ele começa a prevaricar mesmo. Ele já é um perdido, por exemplo, nesse sentido, mundano, promíscuo. Estou falando dos homens que não temeram a Deus, ou que não temem. Eles ascendem, vão subindo, mas depois começam a gastar demais e farrear demais e onerar aí as pessoas com seus tributos, e começa o declínio. O ciclo sempre é esse. Paralelamente, um outro começa a se fortalecer. Esse está em declínio, o outro está fortalecendo. Esse que está fortalecendo combate o outro, domina e passa a reinar. Aí o ciclo começa com esse de novo. Ascensão e queda, ascensão e queda. Sempre assim fazendo esse jogo. Um está subindo, o outro está descendo, o que está subindo conquista o que está descendo e domina. A Assíria foi perdendo poder, conquistou o Reino do Norte no ano 722, mas no ano 612 foi conquistado por Nabopolassar. Ele primeiro conquistou a Babilônia e depois eles derrotaram a Assíria no ano 605. E nesse ano ele morreu e Nabucodonosor assumiu o reinado. Nabucodonosor reinou do ano 606, 605 até 539. E Daniel morreu 3 anos depois. Significa o quê? Que Daniel, ele permaneceu no palácio por mais de 70 anos. Ele morreu com idade